essa é a segunda parte do primeiro vídeo, e que a gente vai tentar entender o que quer dizer cada componente desse aqui do Arduino e o que quer dizer também cada indicação dessa. O Arduino tem inicialmente aqui duas alimentações possíveis principais. A porta USB, lembrando que a porta USB aqui é a mesma porta USB que é conectada no computador, tá? A mesma porta que o computador comunica. Então, o que a gente tem de terminal em uma porta USB? A gente tem alimentação, dois cabos de alimentação e também cabos de comunicação serial, que são os cabos que trocam informação, certo? Então, o meu Arduino vai receber o programa que eu vou fazer no software específico por meio da porta USB, certo? Do lado de cá tem um conector P4 que é também para alimentação, que é uma fonte externa, um carregador, o que seja. E aqui a gente já faz uma observação que é o seguinte: o fabricante desse tipo de Arduino fala que a tensão que pode ser aplicada ao Arduino vai de 6 a 20 volts nesse terminal. Porém, dado prático, tá, observado de forma prática, fala o quê? Que abaixo de 7 volts o Arduino apresenta uma oscilação de funcionamento que talvez não seja interessante para circuitos que são mais sensíveis. E acima de 12 volts, ele apresenta um certo aquecimento, que talvez a longo prazo não é legal também, indesejado, né? Pode danificar o Arduino de alguma forma. Então o ideal é que essa fonte de alimentação externa que você for aplicar aqui, ela esteja entre 7 e 12 volts. Lembrando que uma fonte de alimentação tem que ser de qualidade, né? Quanto mais de qualidade for, melhor. Entre a porta USB e o conector P4, a gente tem um regulador de tensão de 5 volts, porque essa tensão de 5 volts, o Arduino vai precisar trabalhar com ela aqui. E também a gente tem um circuito de proteção da porta USB. Esse circuito de proteção aqui, geralmente ele protege a porta do computador, tá? A porta USB lá, serial do computador. Ele não permite que a tensão ultrapasse 500 mA, de forma que danifique a porta do computador. Um pouco mais abaixo a gente tem também aqui um regulador de tensão de 3.3 volts. Então aqui tem um regulador de tensão de 5 volts e aqui tem um de 3.3 volts, certo? Já dá para perceber que o Arduino vai trabalhar com 3.3 volts e 5 volts também. Vamos entender mais para frente o que isso quer dizer. O ideal é que esse conector P4 aqui receba uma alimentação externa e essa alimentação aqui forneça o que é necessário para saídas. Porém, a porta USB também pode fornecer caso não tenha uma alimentação externa conectada nesse terminal. E quem faz esse controle aqui vai ser esse aí. Caso não tenha conector, caso não tenha fonte de alimentação conectada, esse CI permite que a alimentação venha da porta USB, o que não é o ideal, mas é possível. Aqui foi falado dos reguladores de tensão de 5 volts e 3 volts que estão disponíveis aqui nos terminais de alimentação da entrada. Então 3.3 volts e 5 volts, essa tensão é fornecida pelo Arduino para um circuito externo, certo? E é referenciado ao GND, 0 volt. Então caso algum circuito externo precise de 3.3 ou de 5 volts, o Arduino consegue fornecer essa tensão. Lembrando sempre que cada porta dessa tem um limite máximo de corrente que ela pode fornecer, certo? Sem danificar o Arduino. A gente vai ver depois aí, nos próximos vídeos, quais são esses circuitos, né? E por que uma tensão de 3.3 volts assim tão específica? A gente vai ver por que ele fornece essas tensões aí. Aqui tem dois terminais, I/O, Ref e o Reset. Isso aqui é referência de input e output. Também, caso o Arduino seja conectado a um circuito externo, geralmente vai ser um módulo aqui, que a gente chama de shield, que faz uma função específica a partir do programa do Arduino. Isso aqui vai fornecer a tensão de referência para esse circuito externo. Vamos entender também por que isso acontece mais para frente. Esse terminal aqui, VIN e GND, é uma outra opção caso você queira alimentar o Arduino
pela porta. Então, além do conector aqui de cima e a porta USB, a gente pode alimentar o Arduino também por essa porta VIN GND. Porém, aqui tem um critério maior. Aqui a tensão tem que ser estabilizada em um nível quase fixo, né? Num nível quase aí perfeito, porque aqui está mais suscetível a danificar o Arduino. Então, um pouco para baixo aqui, ó, a gente tem as entradas analógicas A0, A5, e a função dessas entradas analógicas vai ser justamente receber um sinal analógico externo. Esse sinal analógico pode vir de um sensor que seja, né, de um potenciômetro, de qualquer referência de tensão que eu queira aplicar aqui no Arduino. Então, ao configurar essa entrada aqui como essa porta aqui como entrada, essa entrada vai trabalhar de 0 a 5 volts. O que isso quer dizer? Que valores entre 0 e 5 volts vão ser aceitos aqui, porque existe por trás disso aqui um conversor analógico digital. Esse conversor tem uma resolução, está escrito aqui, ó, de 10 bits. Isso quer dizer o quê? Que se tiver 5 volts, o conversor aqui entende como ele converte, né, para 1023. Ou seja, 2 elevado a 10 é igual a 1024, porém o zero conta, né? Então por isso que está 1023 aqui. E se ele tiver com zero, ele está com zero. Então o que isso quer dizer? Valores picados nesse meio aqui, 1.1, 2 volts, 3 volts, etc. Serve para a gente medir grandezas externas, por exemplo, no meio de sensor, que trabalham dessa forma. Por exemplo, temperatura, distância, né, e por aí vai. Isso é convertido em sinal de tensão. Geralmente o sensor converte uma grandeza física ou química, ou que seja, em sinal de tensão. E esse sinal de tensão nessa porta ele pode variar de 0 a 5 volts. Lembrando que 5 volts aqui é uma configuração fixa de fábrica. Ou seja, quando tiver 5 volts vai estar 1023 bits. Porém, isso pode ser mudado. Certo? E como que eu faço essa mudança? Eu venho aqui nesse terminal, olha, e mudo a referência. Então eu posso colocar aqui nessa referência um valor de tensão diferente de 5 volts. Certo? Para ele entender que o 1023, ou seja, o teto aí o teto do intervalo vai ser numa tensão diferente de 5 volts. E isso é possível. Esses dois terminais aqui, A4 e A5, eles estão curto-circuitados aqui em cima. Eles são prolongados, tá? Caso você queira usar, então ele prolonga aqui para cima. Do lado de cá, a gente tem as portas digitais. Eu falo porta aqui porque ela pode ser configurada tanto como entrada quanto como saída. E isso é feito via software. Então o software ele vai falar para o Arduino se essas portas aqui vão ser entrada ou vão ser saída. Essas portas aqui são digitais, quer dizer o quê? Que diferente das analógicas que podem encontrar valores, que podem trabalhar com valores entre 0 e 5, aqui só pode trabalhar com 0 ou 5. Então são só dois estados possíveis. Ou está com tensão ou está sem tensão, ou está ligado ou está desligado, né? E assim vai. Além disso, tem esses sinais aqui, olha, tá vendo um chapéuzinho aqui, ó, sinal de alternado, nas portas 11, 10, 9, 6, 5 e 3. Isso indica o quê? Que essas portas podem trabalhar com a modulação que a gente chama de PWM, modulação por largura de pulso. Mais pra frente a gente vai ter um vídeo explicando isso aí. Então aqui a gente tem o GND também, todas as saídas aqui de tensão são referenciadas a esse GND aqui de saída. E aqui a gente tem a comunicação serial, TX-RX. Certo? Lembrando que essa comunicação serial aqui é exatamente a mesma comunicação serial da porta USB. Tanto que se eu quiser usar o TX-RX da porta USB com um equipamento e o TX-RX01 com o outro, vai dar erro. Certo? Tem que usar sempre um por vez. Aqui temos o ATmega16, o 2, junto com o oscilador. A função dele é fornecer, né, permitir uma interface amigável com o computador.
Então essa forma simples de se programar o Arduino é graças a esse microcontrolador aqui. E ao lado aqui a gente tem os terminais de comunicação direta com esse microcontrolador, que é chamado de conector para gravação ICSP. Ele usa um protocolo diferente que tem acesso direto à memória de gravação aqui de programa desse microcontrolador. Então, tanto para gravar quanto para saber o que está gravado, a gente pode utilizar esses terminais aqui que estão dispostos para nós. Mais embaixo aqui a gente tem o ATmega 328, que é um microcontrolador da Atmel, que só, nível de curiosidade aí, foi vendido, né, para Microchip no ano de 2016. Aqui do lado está o oscilador, né, desse microcontrolador, que é o cérebro de todo o Arduino. E ele também tem esse conector para gravação aqui e CSP. Então, se eu quiser extrair o programa que está aqui, né, ou fazer uma gravação direta, eu consigo por meio desses terminais aqui, ó. No meio aqui eu tenho os LEDs de sinalização TX, RX. Então, toda vez que o programa está sendo gravado por meio desses terminais aqui, TX, RX, esses LEDs aqui indicam. Esse LED ao lado com o L aqui é o LED de carga, indicando que o Arduino está conectado a uma fonte de energia. E aqui ao meio a gente vê escrito aqui Arduino Uno. Lembrando que por ser uma plataforma aberta, a gente pode ter Arduino de todo tipo. Então, nesse caso aqui foi escolhido o Uno, né, para ser falado, porque o Uno é o mais usado, é mais fácil de ser encontrado. Mas para cada finalidade, partindo do mesmo princípio que a gente está vendo aqui, a gente tem N Arduinos. Tem Arduino Leonardo, Arduino Mega, Arduino Nano, certo? Vários tipos de Arduino aí que são desenvolvidos de acordo com uma funcionalidade específica, certo? Mas o princípio de funcionamento é o mesmo para todos, tá? Todos vão ter um microcontrolador como base, os terminais do microcontrolador vão estar dispostos aqui nas portas, tá vendo? Tudo isso vale para todos os Arduinos. Porém, tem um Arduino que você vai precisar de um processamento mais eficaz, né? Um processador mais eficaz. Talvez um Arduino você vai precisar de uma memória maior. Outro Arduino você vai precisar de mais portas, certo? E por aí vai. Uma coisa que eu esqueci de comentar aqui é sobre esse botão Reset. Tanto esse botão Reset quanto esse pino aqui, ó, Reset, é para interrupção do programa, tá? O que isso quer dizer? Quando eu falo interrupção é no sentido de voltar ao início, tá? O que isso quer dizer? A analogia pode ser feita com o livro, né? Você lê o índice do livro uma vez só, e a partir daí você lê o conteúdo do livro. Se esse botão Reset for apertado, é como se você estivesse lendo de novo o índice do livro. Então o Arduino é forçado a ler o índice do programa, entre aspas, né, novamente, toda vez que esse botão de Reset é apertado. Ou, se for recebido aqui, nesse pino de Reset, aqui também um estímulo para isso acontecer. Então toda vez que você quer que o Arduino releia as configurações iniciais, é necessário que esse botão de Reset seja apertado ou esse Reset aqui, essa porta Reset, receba sinal. Então é isso. Mais para frente a gente vai ver mais possibilidades aqui que as portas têm dentro de um programa. Porém fica um pouco difícil explicar sem ter o programa, né, para explicando também o passo a passo. Então por meio do programa que vai ser armazenado no Arduino, a gente vai ter lá vários comandos na linguagem específica que vão fazer com que essas portas aqui comportem da forma que a gente quer, igual foi falado nos vídeos anteriores. Então, no decorrer dos vídeos a gente vai ver isso aí com mais calma.